Olá, tudo bem? Eu sou a Gabriela, sou doutoranda no programa de pós-graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática da Universidade Estadual de Londrina, localizada na região sul do Brasil. Hoje eu vou apresentar para vocês um recorte da minha pesquisa de doutorado, portanto, eu trago resultados parciais dessa pesquisa, que está sendo desenvolvida com meu orientador Sérgio e também coautor deste trabalho. O título do nosso trabalho é O processo de construção dos focos de aprendizagem científica por meio da teoria Torrede. Bom, o nosso objeto de estudo é um instrumento de verificação de indícios de aprendizagem científica que foi desenvolvido pelo grupo de pesquisa do qual eu faço parte, o grupo EduSim. Esses focos de aprendizagem científica, ou FAC, eles foram elaborados a partir de dois relatórios publicados pela National Research Council, é uma agência americana de pesquisa. Então, eles publicaram esses relatórios elaborando objetivos para a aprendizagem científica. Então, a partir desses objetivos, que eles chamam de strands, cuja tradução para a língua portuguesa seria fios, como os fios de uma corda, porque eles falam que esses strands eles estão interligados, eles estão entrelaçados como os fios de uma corda. Então, o nosso grupo, a partir desses strands, transformou em focos da aprendizagem científica. Então, o nosso grupo fez uma adaptação desses strands, certo? Então, esses strands eles se transformaram hoje em dia em 5 focos da aprendizagem científica, sendo eles interesse, saber, reflexão, identidade e comunidade. Esses focos vêm sendo utilizados pelo grupo de pesquisa há mais ou menos 13 anos, desde 2010, quando iniciou os estudos acerca desses relatórios da National Research Council. Paralelamente a isso, nosso grupo, há alguns anos atrás, também iniciou os estudos sobre a teoria Torrede. Então, nós vislumbramos a possibilidade de analisar o processo de construção dos focos por meio da teoria Torrede. E por que isso? Porque a teoria Torrede ela tem um princípio chamado de antropologia simétrica, que diz que os objetos, as coisas, os instrumentos, eles também agem, portanto, eles são actantes. Eles também influenciam o curso da ação de outras pessoas, de outros objetos e até de híbridos, que seria uma mistura de humanos e não humanos. Então, a partir disso, o nosso objetivo foi o de analisar o processo de construção dos FAC por meio da teoria Torrede. E como nós fizemos isso? Bom, a própria teoria Torrede nos diz que se a gente quiser descrever, analisar um fenômeno, a construção de um fato ou a construção da própria sociedade, nós devemos seguir os actantes na rede sociotécnica, que é o termo que Latour usa para falar da sociedade. Então, a gente tem que seguir os FAC para poder entender e descrever o processo de construção deles. E como nós fizemos isso? Nós fizemos isso a partir das memórias do grupo de pesquisa. As memórias são registros feitos pelos próprios integrantes durante as reuniões, onde nós tentamos captar diálogos e momentos relevantes da reunião. Esses registros eles são digitalizados e disponibilizados para o restante do grupo sob a forma de texto, sob a forma de diálogos. Então, as memórias elas foram a nossa fonte de dados e o caminho pelo qual a gente vai seguir os FAC. Então, em se tratando de textos, né, nós utilizamos também a análise de conteúdo da Bardan para nos auxiliar nessa análise. Então, nós perpassamos pelas 3 etapas que ela sugere, né? A pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos dados, né, com a interpretação e inferências. Então, a partir disso, nós analisamos as memórias dos anos de 2010 e 2011 para esse trabalho que eu estou apresentando aqui. E o que a análise desses dados trouxeram para a gente? Bom, elas trouxeram
tanto a identificação de elementos da própria teoria Torrede, como também elementos que não fazem parte da teoria. Então, em primeiro lugar, a análise dessas memórias, ela possibilitou a identificação de duas fases dessa produção dessa nova ideia, que seria a produção dos FAQ, né? A gente considerando que foi a produção de uma nova ideia. Então, essas duas fases foram a expansão dessa nova ideia e a testagem dessa nova ideia. A fase de expansão, ela foi a fase propriamente dita da transformação dos strands para os focos. E essa transformação, segundo a teoria Torrede, é chamada de translação. Então, essa translação, ela ocorreu por meio da expansão dessa nova ideia e também da testagem dessa nova ideia. No momento da expansão, nós podemos observar que ela está repleta de explicações teóricas, né, dentro dessas memórias, desses diálogos, acerca do referencial teórico, né, o que são esses focos e como eles funcionam. Já a parte da testagem da nova ideia tem mais a ver com a parte da aplicação e de testes dessa nova ideia nos nossos dados coletados pelos integrantes do grupo. Já em relação aos elementos pertencentes à própria teoria Torrede, estão, o primeiro deles que eu destaco é o papel do porta-voz do grupo. Latour diz que o porta-voz ele funciona como alguém que cria regras e limites para o grupo, delimitando o grupo. Então, nós identificamos um actante, né, um participante do grupo com essa função que Latour chama de porta-voz, certo? E ele fala que não existe grupo sem um porta-voz, alguém que fale publicamente pelo restante do grupo. Nós também identificamos dois actantes que têm o papel de mediadores. Segundo Latour e a própria Ante, os mediadores são entidades, no nosso caso, entidades humanas, que elas transformam e modificam o que passa por elas. Então, no nosso caso, nós identificamos dois participantes que eles tiveram essa função de transformar e modificar o quê? Os strands em focos, né? Então, foram eles que fizeram propriamente a transformação dos strands para os focos, iniciando, então, a elaboração desse instrumento. Nós também podemos perceber que alguns integrantes do grupo tiveram uma função, um papel mais relevante, né, que a gente chama de actante, porque eles agem, né? Então, nós identificamos alguns participantes que têm essa função, que eles agiram mais em relação à elaboração, ao uso, ao teste desse instrumento. Bom, então, por enquanto, nós conseguimos identificar esses elementos da teoria Torrede e também essas duas fases ou duas categorias que nós chamamos de expansão de uma nova ideia e testagem da nova ideia. E quais são os próximos passos da nossa pesquisa? Bom, nós ainda vamos analisar mais memórias dos anos de 2012 a 2019. Nós também vamos buscar identificar outros actantes e outros elementos da teoria Torrede e a gente espera que a gente também encontre outras fases dentro desse movimento de translação, que é a transformação dos strands para os focos, que talvez surja, né, emerja outras fases, como a expansão de uma nova ideia e a testagem de uma nova ideia. Bom, espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção e até mais.